Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor estejam em nossos corações. Antes de tudo, oremos. Senhor maravilhoso, obrigado por essa semana. Que nós possamos ter uma boa notícia por aqui alguns dias. Que nós tenhamos as primeiras chuvas para refrescar para nós, para a nossa saúde, a saúde dos animais também, para as flores do campo, para os frutos que precisam desabrochar, precisam começar. Que o Senhor nos manda as primeiras chuvas, a chuva temporã, que seja para a honra e glória do seu santo nome. Que também, Senhor, as pessoas possam ter uma melhor saúde, sem problemas respiratórios por causa dessa poeira, desse pó, desse calorão. Agradecemos ao Senhor por tudo, que nós possamos estar livres desse pó o quanto antes. Por isso agradecemos também que o Teu Santo Espírito venha nos inspirar, nos capacitar, nos direcionar, nos dando sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento e inteligência na Tua Santa Palavra. Te imploramos também por amor ao Teu Filho amado, o Messias. Amém. Hoje nós vamos dar uma olhadinha na próxima doutrina que nós estamos vendo aqui da nossa igreja, das 28. Crescendo em Cristo. Essa doutrina, nós vamos ver alguns versos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Não vamos poder ver todos, que eram uma grande quantidade, o número era bem extenso, dezenas de versos. Vamos ver alguns que chamam mais a atenção. Próximo. Por sua morte na cruz, a morte de quem? Do Filho, ele triunfou sobre as forças do mal. Através desse grande sacrifício, através do próprio sangue dele, o sangue puro, sem pecado, um sangue que não merecia a morte, né? Um sangue que não tinha nada para ser acusado de transgressão alguma. Ele tem a justiça toda que nós precisamos para, assim como Adão caiu, ele retornar o homem à sua posição original, à sua posição da hora da criação, a posição pura. Próximo. A vitória dele nos dá a vitória sobre as forças do mal que ainda buscam nos controlar. Como assim? Através da vitória dele, nós hoje temos a um advogado, a quem recorrer, a alguém muito superior a nós e até ao próprio Satanás, que nós podemos clamar por ele, para ele nos socorrer, tanto nos momentos mais difíceis, como naqueles momentos de agonia. Os momentos de agonia da pessoa, muitas vezes, é uma das piores coisas que pode acontecer para o coração dela. Como assim? Se a pessoa está agoniada, está contrita, está triste, às vezes o 2 mais 2 para ela não fica lógico para ela achar a solução. E como nós dizemos, né, faz uma tempestade num copo d'água. Muitas vezes é a solução simples, mas na hora da agonia nós não conseguimos achar aquela solução. Mas o Senhor, com toda a sua sabedoria, experiência e principalmente bondade, Ele pode esclarecer os nossos pensamentos e nos auxiliar nesses momentos simples. Para Ele, mas para nós é o fundo do poço. Para nós, né, aquela tempestade num copinho d'água. Próximo, vamos ver os primeiros versos. Ao andarmos com Ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor, nós conseguimos nos afastar de Satanás. No primeiro verso, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Tu é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Então tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, através do Senhor, como diz João, tudo foi criado para Ele, por Ele. Olha só que coisa maravilhosa, né? Louvar o nome do Senhor assim, reconhecendo que Ele é Rei, Ele é Senhor, tudo que foi feito por Ele. Próximo verso, já em Salmos capítulo 1, o verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como assim? Por que bem-aventurado? Mas alguém vai aceitar conselho do ímpio?
Não, o que aconteceu com o quarto rei de Israel? Teve o Shaul, né, o Saul, o Davi, aí veio o Salomão, o filho de Salomão, o Roboão. E o que ele fez? Aceitou o conselho dos anciãos, pessoas lá que estavam com uma idade boa, né, já tinham passado por muitas coisas com Salomão, como a própria irmã White diz que ele se tornou um tirano, lembram? Para quem leu o livro Patriarcas e Profetas Reis, ela diz que ele se tornou afeminado e ainda se tornou um tirano. Para quem tiver dúvida, vai no livro Profetas e Reis, vê sobre os capítulos que ela escreve sobre Salomão, vai ter, principalmente nessa nova versão, que é condensada, vai ter com essas palavras, bem assim. E aí, o filho dele estava acostumado com o quê? Regalia e tudo, mas da onde que vinha tudo aquilo? Excesso de imposto, o jugo pesado, cada coisa que ele queria, ele sugava mais do povo, virou um tirano realmente. O filho dele, acostumado com aquilo, no lugar de aceitar o conselho dos anciãos, não, afrouxa aí, né, um pouco as coisas, para que o povo sinta que você aliviou o jugo neles. Ele vai e pega o conselho também de quem? Dos jovens. Não, você vai ser pior que seu pai, vai ser muito mais rígido, muito mais bravo, bababá. Toda aquela coisa de o ego, né? O egocentrismo. E o que aconteceu? Acabou perdendo 10 tribos. E aquilo, o que acontece ali? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Roboão fez o quê? Aceitou o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Quantos outros reis, quando você lá lê as crônicas, lê os livros de reis, e esse rei fez o que era mal perante os olhos do Senhor, esse rei não foi bom aos olhos do Senhor. Raros reis, você pode contar nos dedos. Esse rei foi reto aos olhos do Senhor. Esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Pouquíssimos, não é mesmo? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Um dos que mais chamou a atenção, qual foi dos reis? Para você, qual que foi o rei que mais chamou a atenção? Não, de bom. Agora nós estamos vendo a parte bom. Davi, qual outro? Teve um que me chamou muita atenção por... Oi? Não entendi. Josafá também, mas teve um que me chamou bastante atenção quando eu li. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Ele chamou muito a atenção sobre como que ele não era só reto aos olhos do Senhor, é que ele foi que mais confiou no Senhor. Segundo Reis, capítulo 18. O rei que mais confiou no Senhor. Olha só, um que tinha uma confiança mais que todos, mais que Davi. Ah, mas como que ele ia ter mais confiança do que Davi? Se Davi foi o cara, né? Davi foi um grande rei, até hoje falam muito nele. Mas se Davi tivesse tanta confiança no Senhor, ele não tinha fugido de Saul até para terras estranhas. Já esse rei aqui do capítulo de Segundo Reis, o capítulo 18, a própria Bíblia fala que ele teve muita confiança no Senhor. Acharam o capítulo 18 de Segundo Reis, verso 5. No Senhor de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele foi o que mais confiou no Senhor entre todos os reis. E quem que foi ele? Verso 1.
começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, ali no finalzinho do verso 1. Olha só, imagine ficar o seu nome na Bíblia, como você sendo uma pessoa que confiou tanto no Senhor, que antes de você não teve nenhum, e nem depois de você não teve nenhum rei que teve tanta confiança no Senhor como você. Será que o seu coração era bom, né? Era legal? Cada um tem uma qualidade diferente, normal isso aí, né? Cada um vai ter uma qualidade diferente, mas você tem uma qualidade dessa, muito, muito chamar a atenção. Já em Salmos capítulo 23, o Salmo do Pastor, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a confiança também no Senhor. Ainda que se estivesse em maus bocados, não temeria nenhum mal, porque o Senhor está com ele, o cajado é para segurança, para proteção, por isso que a vara e o cajado consolam. Próximo. Já no capítulo 77 de Salmos, os versos 11 e 12: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Por que fala ali, me lembrarei das coisas, das tuas maravilhas na antiguidade? Você notou que muitas vezes é normal o ser humano esquecer as coisas que já foram feitas por ele? Alguma bênção que ele recebeu, alguma ajuda de algum amigo, a hora que a pessoa estava no fundo do poço, lá na sarjeta, como fala o Dr. Rodrigo Silva, e chega aquela pessoa que é um anjo enviado pelo Senhor para dar aquele auxílio que a pessoa precisa naquela hora. Mas passaram alguns dias, a pessoa já nem lembra mais daquilo que ela estava naquele fundo do poço. Vocês notaram que muitas vezes é normal, mas o que o salmista diz? Ele vai se lembrar das coisas da antiguidade, ou seja, das primeiras vezes que o Senhor o socorreu, das primeiras coisas que o Senhor fez, que livraram ele de alguma agonia. Agora em Mateus, capítulo 20, versos 25 e 26. Então o Messias, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, vosso servo. Por quê? Em muitas passagens, o que acontecia? Volta e meia eles estavam discutindo a respeito de qual deles que teria os cargos maiores no reino. Eles achavam que era um reino terreno. Por exemplo, hoje, qual que são as brigas maiores? Pelo legislativo, executivo municipal, ou estadual, ou federal. E aí, após aquelas brigas pelas campanhas, o pessoal, como nós dizemos aqui no interior, quase se mata pelos cargos, não é isso? É a secretaria, é um cargo disso, é um cargo daquilo. Você acha que era diferente há 2, 3 mil anos atrás? Por que as pessoas ficaram com ciúme de Daniel quando a Medo-Pérsia entrou em ação no lugar da Babilônia e Daniel continuou sendo um dos cabeças do rei? Poxa, trocou o reinado todo e esse cara que servia a Babilônia vai continuar servindo aqui na Medo-Pérsia? Como é que estava a cabeça dos caras do exército lá do Dario? Bateu aquele ciúme ou não bateu? Não foi à toa que armaram para ele ser jogado na cova dos leões. E aqui, com os nossos discípulos, os apóstolos do Messias, como que os nossos heróis estariam? Eles não estariam tentando ver aquele que merecia um carguinho a mais? Se fosse por... Tem uma pregação do Dr. Rodrigo Silva, que se fosse por qualidade técnica, Judas seria o cara mais qualificado para ser o chefe do financeiro, o chefe de qualquer coisa. Porque ele sabia contar, tinha boa destreza com contabilidade, era um escriba, sabia escrever e ler muito bem.
mas todos sabem o que aconteceu na história. Então, será que às vezes o mais qualificado é o mais indicado para certo cargo? Né? Vai depender do caráter muitas vezes. E o Senhor o que diz? Aquele que quisesse ser o maior, fizesse como ele, né? Se mostrasse como servo. Aquele que era o Senhor de todo o universo, vir aqui se fazer de pó como nós. Próximo. Verso agora 27 e 28, a continuação. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Muitas vezes ele falava que ele daria a vida, que ele seria morto, que ele faria isso e matariam ele, que ele faria, né, estaria assim e matariam ele. E vocês notaram que os apóstolos não acreditavam naquilo? Só foi, como nós falaríamos hoje, só foi cair a ficha para eles, só foi abrir os olhos deles, dar todas as profecias após a ressurreição dele. Lembra aquele último capítulo de Lucas, que nós até fizemos uma pregação sobre os apóstolos eram tapados, e eram mesmo, só foi ser destapado, descamado os olhos deles após a ressurreição, quando o Messias explica para eles profecia por profecia. Agora em Lucas capítulo 10, versos 17 e 18. E voltaram os 70 com alegria. Quem são esses 70? Aqueles discípulos, não apóstolos, aqueles outros, né, discípulos que o Senhor deu ordem para ir e pregar o Evangelho, né, expulsar demônios. E eles voltaram alegres. Por quê? Eles diziam ao Senhor: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então nós colocamos o seu nome em ação, fazemos a oração, expulsamos o demônio e eles se sujeitam a nós. E o que o Senhor diz? E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Quando que acontece isso? É destacado bem, contado bem a história em Apocalipse 12. Próximo. Agora João, capítulo 20, o verso 21. Disse-lhe, pois, o Senhor outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Isso aí é bem interessante, porque uma das traduções para apóstolo seria enviados. Assim como o Senhor me enviou, disse o Messias, eu também vou enviar vós, vou enviar vocês. Para quem primeiro? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês lembram daquele senhor que eu estava falando para vocês na quarta-feira? Que ele tem um projeto lá de roupão da fé? E aí, hoje eu estava assistindo mais uns vídeos dele. E ele tinha ido até para o Rio Grande. Teve um ano que ele fez uma missão assim. Ele e o quarteto dele, que ele e mais 3 fazem também as canções. O pessoal chamava eles para cantar. Não, só vai o quarteto se tiver uma semana de oração. Aí ele fazia aquela semana toda de pregação para resgatar os membros que tinham se desviado da igreja. E aí aquele pastor conversando com ele, perguntando, nesses últimos anos, quantas pessoas que ele já tinham conseguido recuperar, retrazer para o batismo, né, para as pessoas voltarem para a igreja. Ele falou, não lembro a data que era aquele vídeo que eles gravaram, mas ele falou 964 pessoas. Imagina, quase 1000 pessoas que eles conseguiram resgatar, trazer de volta para a igreja, para fazerem todo aquele trabalho, né? Levar o roupão na casa das pessoas, visitarem, trazerem elas de volta. Que ele só trabalha com os desviados, as pessoas que se afastaram da igreja, né? Eles vão atrás, recuperam a pessoa, né? Fazem de tudo para a pessoa se sentir tocada, para voltar para a igreja. Quase 1000 pessoas em várias cidades, né? Alguns estados. Parece que ele tinha ido para Bahia, Minas. Ele é natural, acho que é natural lá de São Paulo, que ele tem o restaurante dele, mas ele fala que ele é mineiro. Mas ele mora, acho que em São Paulo. Já tinha ido para o Rio Grande. Então, olha o trabalho que uma pessoa que nem é pastor, né,
consegue fazer, mas porque o Senhor chamou ele. Achei interessante um vídeo dele, que num desses dias ele não tinha onde pregar. Ele chegou numa igreja, começou a dar briga lá, que tinham chamado uma mulher. Daí ficou lá, não, porque eu chamei uma mulher. Não, pode deixar quieta, e saiu. E aí o Espírito Santo mostrou para ele um local, chegou lá, já tinha povo cantando. Não, já tem. Vamos no outro. Aí ele passando, viu uma placa. Tem uma igreja atrás do cemitério. Aí ele foi lá, e sabe quando bate aquela coisa assim? E passando pela frente do cemitério, o Espírito Santo falou para ele: chega aí no cemitério, mas aqui só tem morto. Não, mas tem gente aí também. Não é que tinha 2 velórios? Ele chega lá, a mulher: o pastor veio aí. Não sou, mas eu prego. Então prego. E já deu DVD para o povo, e o povo do outro velório chamou ele também, e ele já deu mais DVD para o povo também. E aí tinha uma mulher lá chorando, lá no meio do cemitério. Ele foi lá, cantou um hino com ela. Aí saiu animadão, né? Voltou para casa animado. Não tinha onde pregar aquele dia e foi pregar no cemitério. Então uma pessoa dessa consegue animar os outros. Acontece a mesma coisa comigo lá naquela hemodiálise, que o pessoal estranhava, né? Chega esse cara aí, está se arrastando, não consegue nem andar direito. Estava ruim, né? Quase 2 anos atrás. E aí eles viam que eu estava dando risada na ida e na volta na van, e ficava cutucando e tirando sarro dos outros lá e brincando. E aí uns: o que acontece se fica dando risada? Rapaz, o negócio é dar risada, é brincar. Você vai fazer o quê? Eu não vou poder mudar a minha situação. Eu não vou poder fazer nada. O negócio é levar a vida dando risada. Por quê? O Senhor diz: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envia a vós. Se você é enviado com alegria, a pessoa pode estar triste, mas você vai transformar o dia dela. Antes do Zezinho falecer, às vezes ele ligava no Zap para mim. Aí cutucava assim, eu ficava tirando sarro dele, incomodando ele. E ele dava aquelas risadas gostosas. Ei, Raí, estava triste aqui, só você para me fazer rir. Tchá. Na van a mesma coisa, né? Ele estava quieto lendo lá. Nós tirávamos sarro do motorista, lá em Mutunópolis. Aí ele me chamava, me cutucava para eu ficar incomodando eles, fazer eles dar risada. Então animava aquilo lá. Falei para eles: não, o dia que eu parar de fazer hemodiálise, vocês vão sentir falta de mim, povo. Imagina como é que ficou aquele povo quando nós fomos para o Paraná, né? Ficamos aqueles 15 dias lá, devem ter sentido falta, né? Não, dia que eu faltei, o Eustáquio mentiu lá no restaurante que eu tinha morrido. Cheguei no outro dia lá, o churrasqueiro, vamos? E aí, como é que ele falou? Não lembro se ele chamou de falecido. Foi alguma coisa assim de morto, sabe? Daí o motorista: não, que o Eustáquio falou que você morreu ontem. Agora os versos 37 ao 39. Mas todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nada no universo pode fazer o quê? Em tudo isso aí nós somos mais que vencedores. Porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem na morte, nem na vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Alguma coisa do universo pode nos separar do amor do Senhor? Ele pode conseguir nos desviar, mas se nós nos atermos a voltar para os pés do Senhor, o Senhor, Ele não se afasta de nós. Ele não deixa o seu filho ser perdido. Porque uma das frases que sempre me chamou mais a atenção foi: daqueles que o Pai me deu, nenhum deles Ele vai perder, nenhum deles Ele vai deixar escapar das mãos dele. Ele não é do feitio dele deixar a pessoa se perder. Porque como nós vimos na quarta-feira, o que Ezequiel diz? Não tem prazer o Senhor na morte do ímpio. Ele quer que todos se convertam, que todos voltem para Ele, para que tenham a chance da vida, a vida eterna. Próximo.
Agora o livro de Tiago, o próprio irmão de parte de pai do Messias. A religião pura e imaculada para com o Senhor e Pai é esta. Lembra quando nós estudamos aqui sobre o Tzedakah? Como que eu posso dizer assim? Se sente agraciado, né? Nós achamos graça aos olhos do Senhor, assim como Noé achou. Lembram lá em Gênesis quando fala, e achou o Senhor, achou Noé graça aos olhos do Senhor? E aqui vem e fala aqui, que uma das coisas, a religião mais imaculada para com o Senhor e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, você tentar ajudar o próximo, fazer as coisas, porque o próprio Tiago vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Por exemplo, você está indo na rua, você vê lá, claro que às vezes um bêbado, você não sabe se a pessoa vai reagir bem ou não, mas a maioria das vezes você vê alguém caído lá. O normal é você tentar ajudar, ver se a pessoa está se batendo, né? Você não vai passar, se está dormindo, você não vai atrapalhar o sono dela. Mas se a pessoa está se batendo, vai que está tendo um ataque epilético. O normal é a pessoa tentar ajudar, o que faço, né? Abanar a pessoa para ir mais oxigênio para ela, chamar uma ambulância. Se você não faz isso, você comete pecado. Ah, mas como é que obras vai fazer alguma coisa? Vamos dar uma olhada no livro de Atos. Todos acharam o livro de Atos? Capítulo 10. Verso 2. Olha o que o verso 2 nos diz. Fala sobre Cornélio no verso 1, verso 2. Piedoso e temente ao Senhor, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava ao Senhor. Verso 4, quando ele, verso 3, aparece o anjo, verso 4. E esse, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, o que o anjo fala para Cornélio? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Senhor. Uma pessoa que nem conhecia, igual os israelitas conheciam ao Senhor, conheciam a palavra e tudo, mas ele fazia o quê? Ele realizava o tzedakah, ajudava provavelmente os órfãos, viúvas, né? As pessoas ali, ajudava também nas construções, ajudava o que ele podia. Isso aí chamou a atenção do Senhor ou não chamou a atenção do Senhor para ele? Muitas vezes você aqui, você que está me assistindo em casa, acaba fazendo isso sem notar. Chega alguém, às vezes pede uma ajudinha, você pula ali, você não tem, mas pede para algum outro amigo seu que tem e dá uma ajudinha para a pessoa. Você acha que diante do Senhor não vai estar lá uma brasinha acesa por você? Você acha que diante do Senhor não vai ter essa memória sua? De você ter ajudado a pessoa. Ah, mas quando que eu fiz alguma coisa para os seus pequeninos? Ah, quando você ajudou o que não tinha veste, quando você ajudou o que não tinha comida, quando você visitou um orfanato, visitou o preso. Próximo. 1 João, acho que é esse até são os últimos. Capítulo 4, versos 3 a 5. Até escolhi uma fotinha ali de presente que olha só. E todo o espírito que não confessa que o Messias veio em carne não é do Senhor. Como assim? Se alguém falar ou quiser pregar para você que ele veio só em espírito, esse que está passando a mensagem não é do Senhor. Por quê? Veio em carne, né? Que não confessa que ele veio em carne, não é do Senhor. Mas este é espírito do anticristo. Ou seja, no original deve estar mais ou menos assim como anti-Mashiach, né? Anticristo, anti-Messias. Também seria como se fosse contra a lei. Aquele que é contra a lei do Senhor é também considerado anticristo. Do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Espera aí, esse anticristo ele tinha que vir, né? Há de vir, mas já está no mundo. Por quê?
contra a lei. Quem era contra a lei naquela época também era uma espécie de anticristo, uma espécie de antimessias, porque ele estava ensinando coisas que eram de encontro. Se o Senhor diz, através do próprio apóstolo Paulo, que a lei é santa, justa, o mandamento é santo, justo e bom, e alguém fala contra a lei, ele está fazendo o quê? Está pregando contra o próprio Senhor. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois do Senhor, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você segue as leis do Senhor, procura fazer o bem aos outros, procura ser bom para com os animais, procura ser da melhor maneira possível, aquela coisa que nós chamamos assim de boa vizinhança, tratar bem a todos, fazer as coisas que agradam aos olhos do Senhor. Do mundo os outros são, né? Porque maior é o que está em você do que no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Os outros fazem o quê? Falam as coisas que chamam a atenção do mundo, falam as coisas que chamam a atenção daqueles que têm a mesma mentalidade que eles, falam as coisas que atraem o pensamento daqueles que têm o mesmo estilo de vida. Como assim? Você já viu um crente verdadeiro no meio de uma balada de funk? Você não vai ver. Você já viu um crente verdadeiro, seja de qualquer denominação, não só da nossa, lá no meio de alguma coisa imunda, impura, que só leva a críticas? Você já viu um crente verdadeiro no meio de uma roubalheira? As duas coisas não pode ser, não dá para você adorar dois senhores. Lembra que o próprio Senhor nos diz? Não tem como você adorar ao Senhor e adorar a Mamon. Por quê? Maior é o que está em nós do que aquele que comanda o mundo. Maior é muito mais vezes o Senhor do que aquele que se acha dono do mundo. Que nós possamos pensar assim todos os dias, fazer as coisas que agradem aos olhos do Senhor, principalmente para os nossos irmãos, e todos os dias em pensamento, pedir que o Senhor faça o melhor por nós, nos dando sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento e principalmente inteligência na palavra dele. Até a próxima, queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe.